Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Baldatti, esse é o canal Física na Bagagem e vamos para mais uma aulinha de resolução de exercícios. Um caminhão de massa 5 toneladas, com carga de 3 toneladas. Então, aqui eu tenho a massa do caminhão mais a massa da carga. Tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus aos pares, simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. Então, essa informação é importante, fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. Como é que a gente traduz isso? Para a gente fazer uma resolução boa desse exercício, turma, a gente vai dividir ele em etapas. O primeiro passo é a gente calcular o peso total do caminhão, tá? Ficaria assim: o peso total é igual à massa total vezes a gravidade. A gente acabou de ver que a massa total do caminhão mais a carga era de 8 toneladas. Portanto, 8.000 quilos vezes 10 da aceleração da gravidade. Então, primeira conclusão, e o peso total, eu estou fazendo o peso com duas marcaçõezinhas aqui, uma embaixo no pezinho dele e uma no meio do P, para diferenciar o P de peso do P minúsculo, que é o P de pressão. A gente não misturar as coisas. Portanto, o peso total vale 8 vezes 10 a quarta. Peso total do caminhão. A unidade de força é Newton. Primeira conclusão está dada. O nosso segundo passo vai entender que esse peso total ele se distribui igualmente no número de pneus, nos N pneus. Portanto, o nosso segundo passo vai ser calcular essa força em cada pneu. Então, eu vou dizer que a força total é igual ao peso total distribuído igualmente, como ele diz no enunciado, nos N pneus. Se a gente fizer essa continha, a gente vai perceber que essa força, cada pneu, então aqui é a força de cada pneu. Vou escrever assim, ó, F1, a força para um pneu. É o peso total que a gente acabou de ver, 8 vezes 10 a quarta, dividido pelo número de pneus, que eu ainda não sei quanto dá. E aí a gente está atrás desse valor. Aí a gente vai para o nosso terceiro passo. E o nosso terceiro passo vai dizer que a pressão exercida por cada pneu sobre o chão pode ser calculada da seguinte maneira: a pressão para cada pneu, para um pneu, por isso que eu vou chamar de P1, vai ser essa força que a gente acabou de achar, distribuída nos N pneus, dividido pela área de cada pneu. Se a gente fizer essa continha, substituindo os valores, a gente vai pegar a força F1, que era 8, 10 a quarta, sobre N pneus, só que aqui embaixo ainda está dividido pela área, e a área a gente tinha calculado, está aqui, 0,06, que eu vou preferir escrever 6 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Esse valor que eu vou jogar aqui, 6 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Se a gente fizer as simplificações necessárias, a gente pode dividir em cima e embaixo por 2. Então, a pressão em cada pneu, o 8 dividido por 2 deu 4. E embaixo a gente tem o 6 dividido por 2, que deu 3, e esse nzinho sobrou embaixo. Fazendo a divisão 10 a quarta por 10 a menos 2, a gente conserva a base, subtrai os expoentes, né? Vai dar 4 menos 2, que é 4 mais 2, portanto 10 a sexta. Tem de calcular a pressão exercida por cada pneu. Feito isso, aí a gente vai para a condição do exercício. E a condição do exercício, dada no enunciado,
enunciado é que essa pressão em cada pneu, portanto a pressão que eu chamei de P1, ela não pode superar o valor de 2 vezes a pressão atmosférica. A gente até tinha escrito isso antes, né? Vamos retomar. Aqui, ó, a condição do enunciado. A pressão de cada pneu, que eu chamei de P1, não pode superar, portanto ela tem que ser menor ou igual ao dobro da pressão atmosférica. A partir dessa condição do enunciado, turma, a gente tem a pressão P1 e a pressão P1. Posso até tirar daqui, né? Vou até aproveitar esse valor e vou jogar para cá. Então, essa é a pressão em cada pneu. Isso não pode superar, portanto, tem que ser menor ou igual a 2 vezes a pressão atmosférica, que a gente sabe que é 10 a quinta Pascal. Fazendo essa continha, eu vou trocar de lugar o N com todo mundo que está aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 4, 10 a sexta, dividido por 3 vezes 2 vezes 10 a quinta, tudo isso é menor ou igual ao N que trocou de lugar. Pronto. Continuando essa continha, a gente pode dividir o 4 por 2, então ficamos com 2. Se a gente fizer a divisão de potência de mesma base, essa continha daqui, ó, essa continha daqui vai dar 10, né? 10 a sexta dividido por 10 a quinta, isso aqui deu 10, então aqui a gente tem 2 vezes 10, dividido por 3. Isso aqui tem que ser menor ou igual ao N. Pronto. Isso quer dizer que o nosso N deve ser maior ou igual. 2 vezes 10 é 20. 20 terços, turma. 20 terços é 6,6666 que a gente joga por um aproximadamente 6,7. Uma vez que a gente acabou de determinar o número de pneus, que deve ser maior ou igual, a gente volta um pouquinho no enunciado para lembrar que ele está perguntando o menor número de pneus em contato com o solo. Então, a gente poderia até pensar na seguinte solução. A gente acabou de achar um conjunto solução que diz o seguinte, ó. Aqui o conjunto solução, a gente acabou de achar o valor 6,7, e a gente percebeu que para o nosso conjunto solução, valem todos os valores que sejam maiores ou iguais a 6,7. Lembrando que maior ou igual inclui, né, bolinha fechada, inclui o 6,7. Acontece que esse número N de pneus, ele tem que ser um número inteiro e par, né? Porque a gente está falando de eixos do caminhão. Então, nas respostas que a gente tem, o número mais próximo, o menor número par, que é maior do que 6,7, o 4 não dá, tá fora, o 6 também tá fora, e aí eu tenho 3 valores possíveis, 8, 10 e 12, mas ele quer um menor número par, que é maior que 6,7, é 8. Portanto, a resposta final, nesse caso, é que o número inteiro possível das alternativas equivale a 8. Então, tá aqui, exercício muito bacana para a gente estudar. Então, fechando aqui. Então, tá aí, turma. Agora sim, a resolução bonitinha, com todos os passos. Até mais, um abração.